Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal e este nosso segundo vídeo neste canal onde a gente vai se deter ao refletir, ao autoconhecimento, ao pensar. E hoje eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a doença mental. O mês de janeiro é um mês um mês temático voltado para falar sobre a saúde, né? A saúde mental, conhecido Janeiro Branco. Mas só que essa questão, esse assunto, esse tema, saúde mental e doença mental, não é algo estritamente do universo psi, né? Alguns filósofos pré-socráticos, eles defendiam que o corpo é uma realidade dinâmica e cujos estados múltiplos nunca poderão ser completamente definidos e, por sua vez, jamais eles vão poder ser moralizados. A OMS, né, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado mais completo de bem-estar físico, emocional, mental e social, não necessariamente uma ausência de enfermidade. Então, o conceito de doença, ele só pode existir em relação e por comparação a um estado ideal de saúde, a um certo padrão normativo. A mesma doença que pode ser vista como algo positivo, pode ser vista como algo negativo, até que se tenha conhecimento do fenômeno. Um exemplo disso, a epilepsia. A epilepsia, né, que no Egito antigo era um sinal de comunicação direta com as divindades, né, uma comunicação direta do indivíduo com as divindades, na Idade Média já era visto de modo negativo como um significado de possessão demoníaca. Já atualmente nós temos o conhecimento de que a epilepsia é um sinal de desequilíbrio elétrico cerebral e, como tal, deve ser tratado, combatido. O filósofo Michel Foucault, em sua obra História da Loucura, ele conclui que dar valor a uma doença, dar valor de doença ou de saúde aos diversos estados corporais humanos é um projeto para atingir o controle, para atingir e manter o poder. Quem regulamenta o que é permitido ou proibido naquele momento histórico como manifestação corporal controla os corpos e, portanto, domina a estrutura social. O psicanalista Jacques Lacan tem uma crítica às doenças mentais. Ele nos leva a pensar sobre os sintomas, sobre o sofrimento do sujeito, porque para ele não são doenças, porque doença é algo independente do sujeito e tem começo, meio e fim. Pode ser diagnosticado com exames, o que não quer dizer que por não ser doença não é uma forma de sofrer. Para Lacan também não são mentais essas doenças, porque não é algo que brota, que surge do nada na mente do sujeito. Tem uma causa, tem um porquê, tem algo que deu esse início, tem alguma coisa gerou e o sujeito está daquele jeito. Então, para Lacan, as doenças mentais é um sintoma, né? É algo que imperativamente se coloca para o sujeito, se impõe para o sujeito fazer. Um exemplo disso, os neuróticos obsessivos, né, que por mais que eles confiram uma porta fechada, eles vão lá, né, sabe que a porta está fechada, mas tem que voltar, tem que fazer todo um ritual para poder garantir para ele que está fechado. Então é algo que se coloca imperativamente para o sujeito, mas também se impõe para o sujeito fazer. Para Lacan ainda o sintoma é algo que
que impede o sujeito de fazer o que precisa ser feito. Em outras palavras, o critério do sintoma, do sofrimento, é a liberdade. E sendo assim, né, deste modo, nós podemos dizer algumas sentenças, né? Muito provavelmente o que nós chamamos hoje de doença mental é apenas um possível estado do organismo que, por motivos diversos, né, na história do sujeito, não se encaixa no atual padrão de produtividade e relações sociais, que acabam também prejudicando, inclusive, as relações sexuais do sujeito também, né? Hoje nós vivemos na era da virtualidade, onde o sujeito consegue se conectar ao outro com muito mais facilidade e até mesmo a relação sexual é algo assim tão líquido e que pode trazer também um certo adoecimento psíquico, um desconforto, um sintoma, um estado de sofrimento para o sujeito. E a doença mental, ela é algo que fere essa ordem social e questiona a condição atual como uma única, né, como única condição possível de existência, de vida, de trabalho e prazer. E com isso, essencialmente, acaba sendo subversiva. Então, digna de intervenções, né, elas muitas vezes são reservadas aos criminosos. Se quer muito que prefere muito mais que os doentes mentais são criminosos, estão à margem da sociedade, de um jeito quase que incompreensível para a maioria de nós. A doença e a saúde também, né? Não apenas a doença, mas a saúde também, são construções sociais. Logo, para além do diagnóstico, o esforço também deve ser reconhecer nas pessoas, não um título, não rotular as pessoas, né? Não necessariamente temporal e economicamente definido, mas uma pessoa, enxergar uma pessoa, reconhecer um indivíduo, um sujeito, com toda a sua complexidade, com toda a sua singularidade. E finalizo com uma citação da Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, que certa vez ela disse: onde é que dói na minha vida para que eu me sinta assim tão mal? Quem foi que me deixou ferida de ferimento tão mortal? E falando de Cecília Meirelles, aproveito também para falar ler um trecho do livro Rubem Alves e Moacir Sinclair, conversando sobre o corpo e a alma, uma boa dica de leitura, e que foi a leitura deste mês que passou do Clube IP Amarelo, que eu incentivo você a conhecer, né, e desafio você a conhecer o Clube IP Amarelo. E pelo menos o sujeito pode ler um livro, né, ser desafiado a ler um livro por mês. Aqui em um trecho, na página 112, o Moacir Sinclair ele diz: penso que o fundamental é a afirmação da vida. Viver bem é o melhor antídoto contra a ideia da morte. Levamos muito tempo para descobrir isso, não é, Rubem? Aí o Rubem Alves responde: às vezes tarde demais. Mais à frente aqui, o Rubem Alves vai falar também sobre a questão da tristeza. É um livro que trata sobre, vai falar também sobre a qualidade de vida, corpo, uma leitura muito boa, muito dinâmica. Ele vai tratar também da felicidade, né, que acaba também mexendo bastante com a estrutura do sujeito. Então,
é isto, que possamos cuidar da mente tanto quanto nós cuidamos do nosso corpo.